Olá, essa é a Sandra. E este é o Moisés. Então, para você que já se inscreveu no nosso canal, a gente quer agradecer por vocês estarem acompanhando a gente. E para você que não se inscreveu, se inscreva lá no nosso canal, compartilhe os vídeos, deixe o seu like, é muito importante para nós, tá Sim. bom? Então, nosso tema de hoje, uma continuação, né, Sandra? Nós vamos continuar o assunto do vídeo anterior, que nós estávamos falando da importância de Israel no plano escatológico, né? E nós dissemos que o reino de Deus começa lá quando Jesus vem, quer dizer, há mais de 2000 anos atrás começou o reino, esse reino que é um grãozinho de mostarda, pequenininho, insignificante, que você planta e de repente ele vira uma árvore imensa, com ramos espalhados para todo lado, né? E que ele é espiritual, ele é dentro da gente, ele não tem uma aparência visível, né? Ele não é geográfico ali, ele está em todos os lugares. Então, esse reino de Deus, ele tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto presente, que é espiritual. O reino começou na morte e ressurreição de Jesus, está se espalhando para o mundo todo, né? Faltam algumas etnias para serem alcançadas, por isso nós precisamos da obra missionária, mas em termos de continentes, de nações, o evangelho já se espalhou, né, para o mundo todo. E esse reino não é limitado geograficamente, politicamente, etnicamente, linguisticamente, ele está se espalhando pelo mundo todo. E todas as etnias, línguas e nações, todos aqueles que se arrependem, reconhecem o senhorio de Jesus e seguem a Jesus, fazem parte desse reino. O outro aspecto é o aspecto do futuro desse reino, que no final dos tempos, Jesus virá fisicamente, visivelmente e implantará o reino físico, que é o milênio, tá? E isso vai ser na segunda vinda dele, na vinda dele lá em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, tá certo? Jesus vem fisicamente reinar do trono de Davi em Jerusalém. E é interessante que nesse tempo vai se cumprir todas as profecias que não se cumpriram ainda sobre esse reino. E lá em Romanos 15, 25, 26... diz o seguinte, né, que na verdade esse versículo diz respeito ao presente, quando ele ressuscitou, e ao futuro, Isso. que ele virá. Que diz assim, e convém que ele reine até que ponha debaixo de seus pés todos os seus inimigos. E o último a ser vencido é a morte. Exato. Então, você vê que é um processo, uma luta, né? Uma guerra que está tendo, e é um processo. E ele vem derrotando os seus inimigos, e o último a ser vencido vai ser a morte. Que a gente sabe que é depois do milênio. Bom, esse reino de Deus foi dado para um outro povo. O que isso quer dizer? Que era um privilégio dos israelenses, de Israel, para anunciar esse evangelho para todo mundo. Mas eles rejeitaram o Messias. Então, os primeiros judeus espalharam a palavra para os gentios. E quem levou para o mundo todo foram os gentios, tá certo? E a gente vê lá na parábola de Mateus 21, 43, é a parábola dos lavradores maus. É bem interessante, né? Eu insisto para você ler essa parábola, que Jesus está lá contando a parábola do homem que tinha uma vinha e entregou para os trabalhadores, e quando, depois de um determinado tempo, ele veio para colher os frutos, né, da sua vinha, mas eles mataram os servos. Depois ele mandou mais servos e eles mataram de novo, até que ele mandou o próprio filho, e esses homens trabalhadores falaram assim, vamos matar ele que aí a gente fica com a herança. Então Jesus perguntou o que se vai fazer com a vinha. E eles, o próprio povo que estava ali ouvindo, disse, tem que ser dado a outro povo. No original, esse outro povo é outra etnia, né, no grego. E os fariseus estavam ouvindo, e os fariseus sabiam do que Jesus estava falando e ficaram com muita raiva. Posso ler o 43 aqui? Rapidinho? Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo, né, uma etnia, uma outra etnia, que dê os frutos do reino. Olha que coisa interessante. Israel perde o privilégio, né, e é passado então esse privilégio para os gentios. E a gente vai confirmar isso lá em Atos 9:15. Que diz o seguinte, né? Mas o Senhor disse a Ananias, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E Paulo aceita esse chamado de Jesus, porque em Atos 28, 28 diz assim, seja-vos notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. Ou seja, Israel não ouviu,
não tinha como levar, porque se eles não ouviram, não aceitaram o Messias, não aceitaram o Evangelho, as boas novas, então eles não tinham como levar. Então vai ser enviado aos gentios e eles a ouvirão, e os gentios realmente espalharam para o resto do mundo. Mas nem por isso, né? Mas nem por isso não haverá um futuro para Israel étnico. Isso não quer dizer que porque o privilégio de levar o Evangelho foi tirado deles, que eles não têm agora um futuro, né, nos planos de Deus. Deus tem não. seus propósitos eternos, será cumprido na nação, na etnia Israel. Isso, Romanos 10, Paulo vai falar ali de como Israel rejeitou o Messias, né? E Paulo orava pela salvação de Israel e deu testemunho do zelo que eles tinham por Deus, mesmo sem entendimento. Já no capítulo 11, a partir do verso 1, você vai ver Paulo fazendo uma pergunta de retórica. Rejeitou Deus o seu povo? Então observa aí, rejeitou Deus o seu povo? Paulo está reconhecendo que o povo de Israel é povo de Deus. Exato. Ele fala, rejeitou Deus o seu povo? E a resposta é, de jeito nenhum. No verso 2, Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Verso 11, digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo algum, mas pela sua queda veio salvação aos gentios, para os incitar à emulação, ao ciúme. Verso 12, e se a sua queda é riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Isso é incrível, né? A sua queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição a riqueza dos gentios. Exato. Quanto mais a sua plenitude. Romanos 9, de 3 a 5, nós não vamos ler aqui, mas também vocês podem, se quiser, verificar lá. Então, Israel versus igreja, tá vendo? Lembra que nós falamos da importância de Israel no plano escatológico? Agora nós temos Israel versus igreja. Desde o começo da igreja, que foi lá no Pentecoste, na cidade de Jerusalém, né? Houve muita perseguição dos judeus, primeiro, aos judeus que se convertiam a Jesus. Depois houve a perseguição dos judeus que se convertiam a Jesus, perseguindo os gentios que se convertiam a Jesus, porque queriam que eles seguissem as tradições judaicas. Não come carne, o sábado, circuncisão, não sei mais o que, era um monte de regras que eles queriam impor aos gentios. E Paulo entendeu muito bem isso e falou, não, nós não podemos fazer isso aqui de jeito nenhum. Então, você sabe que lá nas cartas, Paulo vai explicar isso 1000 vezes lá. Tem um episódio muito conhecido, né, daquele desentendimento, ou melhor, daquela repreensão que Paulo deu em Pedro, justamente por causa desses embates aí entre o judaísmo e o cristianismo. Né? Exato. E nessa perseguição, acabou que dividiu muita igreja, né? Muitas igrejas foram divididas, muitos irmãos ficaram confusos, né? Porque ouviam os apóstolos, depois vinham outros. Imagina, você é gentil, você está ouvindo as boas novas ali, né? Aí Paulo viaja, vem um outro judeu ali, ele acha que é a mesma coisa, e o judeu começa a falar das tradições que tem que seguir, ele ficava confuso. Paulo ficava doido com isso, né? É interessante que o Paulo perseguiu a igreja, mas quando Paulo se converteu, né? Ele entendeu tão bem o evangelho que ele começou a desfazer todas aquelas coisas que vinham. Bom, então os apóstolos foram perseguidos também. Quando a igreja cresceu e se tornou mais gentílica, ela começou a perseguir os judeus. Aí foi o inverso, gente. Antes era mais judeus e poucos gentios, né? Aí havia uma perseguição aos gentios. Depois os gentios foram a maioria, começaram a perseguir os judeus. Quando é que começou esse antagonismo, né, com Israel? Quando é que começou isso, essa birra da igreja com Israel? Orígenes, pelo menos assim o que eu tenho estudado na história, o primeiro que a gente vê claramente que começou a falar e ensinar contra Israel foi Orígenes, que é 185 a 254 depois de Cristo. Todas as promessas do Antigo Testamento feitas ao povo de Israel foram transferidas para a igreja. Ele pronunciou isso. Imagina só. Crisóstomo se referiu à sinagoga como uma gruta de demônios, templo de demônios, abismo da perdição. Gente, isso é muito forte, né, para falar. Você não vê nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos falando coisas assim sobre Israel. E de repente esses irmãos aqui, cristãos, estão falando esse tipo de coisa. Agostinho escreveu assim, os que eram antes filhos de Deus, agora são filhos de Satanás. Martinho Lutero, no século XVI, escreveu um livro cujo título era Os Judeus e as Suas Mentiras. O que nós cristãos, olha o que o Agostinho falou, o que nós cristãos faremos com esse povo rejeitado e amaldiçoado? Gostaria de dar uma sugestão.
que as sinagogas sejam incendiadas e o que não queimar seja coberto por terra e que não se possa ver pessoa nenhuma. Olha que absurdo. Na verdade, quem falou foi Martinho Lutero, né? Exato, Martinho Lutero no século XVI. Isso. Bom, essa doutrina vem lá do século, então, IV, mas ela é contrária à palavra de Deus. Totalmente. Esse antagonismo todo é contrário à palavra de Deus. A igreja se espalhou pelo mundo. Tá. Depois que Constantino disse ter se convertido, né, e parou de perseguir, então acabou aquela perseguição romana aos cristãos, a igreja começou a perseguir fortemente os judeus. Então a gente sabe, por exemplo, que a Espanha expulsou toda a comunidade judaica, mas os portugueses abraçaram eles. Mas quando chegou no ano 1500, mais ou menos, Portugal faz uma inquisição contra os judeus, forçando-os até a se batizarem, a mudar de nome. Aliás, assisti uma série, A Muralha, muito boa essa série, e mostra ali a perseguição aos judeus. E minha mãe, você vê, minha mãe, poxa vida, é recente, né? Minha mãe contava que as pessoas cuspiam, né? Quando viam judeus na rua, quando sabia que era judeu, cuspia, jogava pedra. E quem incentivava, quem ensinava a fazer isso, infelizmente, eram os padres da Igreja Católica. Falava, se você vê um judeu, apedreja, cospe, porque eles mataram o Filho de Deus. É baseado nessa ideia, nessa teoria que essas pessoas que você citou anteriormente espalharam a igreja no meio do povo de Deus. Foi essa tradição, esse antagonismo a Israel foi passando, né, assim, para a igreja, né, de liderança para liderança, e eles foram ficando com esse ódio. Em alguns períodos era bem forte, outros períodos diminuiu um pouco, né? Triste, né? O povo que deveria mostrar amor e trazer eles até Jesus, né, fizeram isso, uma coisa muito triste. Mas o que a Bíblia diz? Isaías 49, 13 a 15, diz que Deus diz que Israel... diz que Deus é como uma mãe para Israel. É isso que o versículo fala. Deus é como uma mãe para Israel, tá bom? Paulo afirma que Israel rejeitou o Messias, mas Deus não rejeitou o seu povo, tá certo? Romanos 11, 1, 2, Paulo pergunta, rejeitou por acaso Deus o seu povo? De modo nenhum. Verso 13 e 14 fala, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida entre os mortos? Verso 25, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que, Moisés, é muito importante. Tem um tempo até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Lá em Zacarias 13, 8, quando vem o julgamento, né, sobre toda a terra, lá fala que 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia 1/3 permanecerá do povo de Israel. E é esse remanescente que será salvo, gente. Então, alguns usam versículos erroneamente, Moisés, como em Gálatas 6, do 15 ao 16. É porque Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem o incircunciso tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E de todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Porque Paulo entendeu claramente que nem a circuncisão, nem a incircuncisão é alguma coisa, o negócio é ser nova criatura. Paulo entendia isso, né? E aí ele fala assim, e todos quantos... Justamente, Sandra, porque esse reino que a gente vem falando, ele é dentro do coração. Não é algo visível, externo. Exato, e a circuncisão é uma marca externa. Exatamente. Né? Então, e a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Sobre eles quem? Os que andam sobre essa regra, quem é? A igreja. E sobre o Israel de Deus. Então, aqui Paulo está esclarecendo 2 grupos. Ele está falando, e todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles, a igreja. E sobre o Israel de Deus. Não está dizendo aqui que a igreja é o Israel de Deus. Exato. Infelizmente ficou essa ideia, nós somos o Israel de Deus. Não, a igreja, é o corpo de Cristo. Israel é Israel, Israel de Deus.
Nós não precisamos excluir Israel para ter a nossa posição, não precisa. Amém. Eu acho que Acabou o nosso tempo, nós não conseguimos terminar o estudo. No próximo vídeo nós então vamos falar sobre os pactos que Deus fez e que são eternos e que ninguém pode mudar. Até lá, pessoal. Deus abençoe.